Olá, eu sou o professor Misael Silva. Obrigado por estar conosco de novo para mais um vídeo do nosso canal Examinar e Refletir. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba futuras notificações de novos vídeos. Vem comigo, vamos assistir o próximo vídeo. Tenho certeza que ele fará você refletir. Olá, amigos do canal Examinar e Refletir. Para nós é uma satisfação tê-los conosco aqui mais uma vez para mais uma reflexão. E hoje, a nossa reflexão, a reflexão de número 5, observe que nós dividiremos em duas reflexões, parte 1 e parte 2. Então não deixe de acompanhar aí a continuação dessa reflexão no próximo vídeo. Por que certas instituições evangélicas se propagam tanto? Essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos lá. Bem, antes de nós entrarmos na essência da questão, da reflexão, do exame da reflexão, vamos perguntar o seguinte: existem perfis diferentes de igrejas evangélicas em sincronia ou diacronia? Observe que eu usei esses termos sincronia e diacronia entre aspas, porque na verdade sincronia e diacronia eu peguei emprestado do estudo da linguagem para tentar explicar aí a ideia dos diferentes perfis da igreja. Na linguagem, no estudo da linguagem, na linguística, no estudo linguístico, sincronia tem a ver com o estudo da linguagem no momento em que ela é praticada, no momento atual. Enquanto diacronia é o estudo da linguagem que você faz ao longo da história, ao longo da formação de uma palavra, do desenvolvimento, ao longo da história de um fenômeno linguístico. Então, eu estou pegando emprestado da linguística, do estudo da linguagem, essa ideia de estudar algo na perspectiva atual e estudar algo na perspectiva histórica. Então, quando se fala de perfis diferentes de igrejas evangélicas, a gente não pode ignorar que essa análise pode ser feita no hoje, no agora, como também pode ser feita em anos anteriores. Como eu falei já em determinado vídeo, eu nasci em berço evangélico, tenho 51 anos, já são um pouquinho mais de meio século, então vivenciei aí um pouco, diacronicamente, um pouco a história da igreja. Então, se você partir um perfil diacrônico, você vai verificar que diacronicamente sempre existiram diferentes perfis de igrejas. Igrejas consideradas mais tradicionais, igrejas consideradas históricas, igrejas pentecostais. Então, assim, você, ao longo desses anos em que vivi no meio evangélico, vi igrejas que deram mais ênfase ao ensino da palavra, igrejas que deram mais ênfase à manifestação do poder do Espírito Santo, igrejas mais liberais no sentido de certos usos e costumes, igrejas mais severas em termos de usos e costumes. Mas também, fazendo uma análise diacrônica, a gente vê lá no passado uma igreja muito marcada para o contexto mais espiritual, a preocupação de pregação da salvação. Jesus Cristo salva, cura, prepara o homem, leva para o céu. A preocupação em se falar da volta de Jesus. Nós temos uma igreja muito voltada para determinados fundamentos do evangelho, muito mais aplicada a determinados fundamentos dos evangélicos. Mas, por outro lado, às vezes eu até debato com meu pai, um pastor que já vai para os seus 82 anos, que essa igreja histórica, seja ela de linha tradicional, pentecostal, ela gerou o fruto da igreja sincrônica, da igreja atual. Se estamos hoje
com uma determinada igreja, que serve uma determinada linha, isso é fruto do que foi semeado, determinado, preparado pela aquilo que antecedeu. Então a gente não pode simplesmente agir de uma forma crítica, de forma sem devida análise ou devido cuidado da igreja atual, esquecendo-se que ela é fruto daquilo que se semeou no passado, daquilo que se construiu no passado. Se a igreja tomou determinados caminhos, determinados rumos, é preciso também perceber em que momento essa igreja histórica, essa igreja lá de trás, ela foi capaz de se preparar, de perceber o processo de mudança do mundo e embasar essa igreja para que ela não perdesse a perspectiva, a essência do Evangelho de Cristo. E falando agora sincronicamente dos dias atuais, aí nós temos, além das igrejas tradicionais, históricas, as igrejas pentecostais, você tem as igrejas chamadas neopentecostais, você tem uma série de linhas teológicas, linhas tecnocratas teológicas, linhas filosóficas e de pensamentos hoje na igreja. O perfil hoje dos pastores é muito diferente do perfil dos pastores da minha época. Os pastores da minha época de criança eram pastores que não eram muito letrados. Meu pai pegou uma época em que você fazia seminário, você era excluído da igreja, determinadas igrejas não aceitavam. Existia aquele discurso, né, que tem até na Bíblia, mas que era mal aplicado, de que a letra mata e o espírito vivifica. Então havia uma restrição muito grande em relação ao conhecimento secular, ao desenvolvimento intelectual. E hoje não. Hoje as gerações futuras dessa antiga geração, os filhos, os netos, muitos que se tornaram herdeiros de pais, herdeiros de ministérios, são pessoas que, diferentemente dos seus pais, estudaram, fizeram faculdade, se graduaram, se pós-graduaram, outros foram estudar no exterior, foram buscar modelos no exterior de evangelho, modelos de igreja, filosofias de evangelho em outros lugares. Então a gente tem hoje um contexto diferente, tá? Então os perfis das igrejas são diferentes. E existem igrejas hoje que ainda prezam pela linha mais histórica, mais tradicional, pelo pentecostalismo mais antigo da minha época de criança. Ainda existem igrejas que ainda preservam certos usos e costumes. São poucas hoje em dia. Hoje muitas igrejas, mesmo igrejas que na minha infância eram tradicionais, conservadoras, já abriram seu pensamento de que não se pode colocar um jugo, um peso sobre a pessoa que a Bíblia não coloca. Quem costumava falar algo nesse sentido era o saudoso pastor José Santos, né? Não vou exigir das pessoas aquilo que a Bíblia não exige, não vou impor às pessoas aquilo que a Bíblia não impõe. Então, hoje nós temos um contexto nesse aspecto socioemocional muito mais favorável. Hoje, meus filhos não precisaram ter preocupação de estar jogando bola e, ao chutarem a bola, estariam chutando o ovo do diabo. Hoje as pessoas podem ter a sua televisão, podem ir ao cinema, podem ir à praia, podem vivenciar a vida social, né? Mas ainda existem igrejas que seguem outras linhas. Agora, vamos nos voltar para a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que come não julgue o que não come, o que não come não julgue o que come. Como a gente falou antes, a nossa verdade, ela é nossa, absoluta em nós, mas não no outro. E a nossa verdade se relativiza frente à verdade do outro. Então, o problema não é termos diferentes perfis de igreja. O problema não é termos linhas de tradições e costumes diferentes. A questão maior é, nessa construção de perfil, como Jesus está sendo colocado, como a Bíblia contextualizada em Cristo está sendo colocada, como os ensinamentos dos apóstolos por Cristo está sendo colocado, como que a verdade, a essência do Evangelho está sendo colocada. É isso que a gente vai se prender aqui. É isso que importa para nós. Não estamos aqui com a preocupação denominacional. Nós estamos preocupados aqui com a coerência
da igreja em Cristo, e a coerência da igreja com a essência do Evangelho, a coerência da igreja, né, com a verdade da Bíblia contextualizada em Cristo Jesus. Né? Mas existem diferentes perfis de igreja. Mas não é essa a grande questão. A grande questão está aqui, ó, no item 2. As 5 peneiras e as 3 questões norteadoras, que nós já vimos em vídeos anteriores e vamos aqui de vez em quando repetir para lembrar, já que são fundamentos da nossa linha pedagógica do Examinar e Refletir. As 5 peneiras e as 3 questões norteadoras cabem para quais perfis? Será que as 5 peneiras, as 3 questões norteadoras, se aplicam ao perfil tradicional, ao perfil histórico, ao perfil pentecostal, ao neopentecostal, à igreja de usos e costumes, à igreja mais conservadora, à igreja menos conservadora? Será que a todas elas, a qual delas se aplicam essas 5 peneiras e essas 3 questões? Todas. Todas elas. Para todas elas. Eu disse que o que importa não é o perfil. O que importa é esse perfil perpassando as 5 peneiras e esse perfil respondendo às 3 questões norteadoras. Como eu, ao colocar determinado perfil nas 5 peneiras e diante das 3 questões, que conclusão isso nos traz? Mas eu perdi o outro vídeo, e aí agora? Do que o Misael está falando? O que o professor Misael está falando de peneiras e questões norteadoras? Bem, quais são mesmo? Vamos relembrar? Vamos relembrar? Vamos lá. As 5 peneiras. Número 1, a peneira mais importante, Jesus Cristo. Número 2, a Bíblia contextualizada em Jesus Cristo. 3, a essencialidade do Evangelho de Jesus Cristo. 4, os ensinos e exemplos dos apóstolos por Jesus Cristo. 5, os frutos gerados pela ação da igreja, corpo de Cristo, segundo Jesus Cristo, ensino dos apóstolos. Seja qual for o perfil da igreja, ela passa por essas 5 peneiras? Ela se enquadra, ela respeita, ela é capaz de transpassar essa peneira? Ela respeita essa peneira? Ela consegue ser filtrada nessa peneira? O resultado ao final é um resultado de legitimidade do Evangelho, de coerência com Cristo, de coerência com a essência do Evangelho? E quais são as 3 questões norteadoras que a gente deve fazer para qualquer perfil de igreja atual? Para qualquer perfil. Primeira, as ações que essa igreja faz, independente do seu perfil eclesiástico, nos fazem transcender a plenitude da dimensão espiritual, isto é, leva-nos a Jesus Cristo. E aí a gente poderia ir para a diacronia, ou seja, numa leitura histórica. A igreja que eu era criança, a igreja de anos atrás, que às vezes a gente fala saudosista, da igreja pequena, a igreja que falava isso, que fazia... Essa igreja lá atrás, ela fazia transcender a plenitude da dimensão espiritual, isto é, ela nos levava a Cristo, Jesus, de fato. Aquela igreja, a igreja de hoje, qualquer que seja o perfil, as suas ações fazem Jesus Cristo voltar? E 3, matam o diabo? Não importa o perfil, não importa se é sincrônico ou diacrônica a sua análise, se é da perspectiva atual ou do passado. Seja qual for a instituição dita evangélica, ela passa pelas 5 peneiras. E como se responde a essas 3 questões quando eu analiso as suas ações, a sua filosofia e as suas práticas? Por mais sinceras e bem intencionadas que sejam. Ninguém está aqui colocando em juízo o caráter das pessoas, a conduta moral das pessoas. Porque não existe aquela coisa que é feita de forma premeditada, pensada, e existe aquela que é feita bem intencionada. Ninguém está dizendo aqui que as pessoas estão maquinando algo, né, maquiavelicamente, elaborando algo com intenção de ser contrário a isso. Não. O examinar e refletir, na verdade, quer provocar um momento de parada, um momento de reflexão e a gente perceber se nós não fomos
levados dentro de uma corrente, dentro de um movimento, e não nos demos conta do que está acontecendo. E aí, para qualquer perfil de igreja, dos dias atuais ou do passado, as 5 peneiras e as respostas às questões norteadoras nos devem levar àquela reflexão que eu já falei e vou repetir sempre. Certas instituições evangélicas, qualquer que seja o seu perfil, representam Jesus Cristo ou elas e, consequentemente, seus seguidores estão sendo enganados pelo espírito do anticristo? Essa é a questão crucial. Mas, quando nós abordamos, argumentamos sobre algo, sobre alguma coisa, sobre uma pessoa, é importante a gente também fazer referência a aspectos positivos. E nessa terceira reflexão a respeito da propagação de certas igrejas evangélicas, eu não poderia deixar de falar e de refletir sobre qual a contribuição positiva de certas instituições evangélicas nos últimos anos. Tem contribuição positiva? Tem, muitas. Uma delas eu já citei ainda há pouco, a quebra do julgo de usos e costumes, principalmente sobre as mulheres. Uma abertura da vida cristã para o mundo social, para o relacionamento mais fluido, mais aberto, mais espontâneo com as pessoas. Sair daquele isolamento como se nós não pudéssemos ter convivência com as pessoas, tendo em vista a nossa santidade. O mundo é pecaminoso, então nós não podemos, nós mal cumprimentamos as pessoas. Nos últimos anos, a gente trouxe o sorriso, a espontaneidade para o rosto de muitos evangélicos que antes viviam uma vida sisuda, fechada, por causa dos seus costumes, dos seus usos, de dogmas e crenças que não tinham nenhuma fundamentação. Eu ainda peguei a época em que homens iam para a igreja de terno, gravata e chapéu. As mulheres precisavam usar roupas compridas, mangas compridas. No dia da Santa Ceia, da igreja que eu fazia parte, ficava uma irmã na porta para verificar o vestuário das irmãs. Esses últimos anos nos trouxe uma nova mentalidade, um novo pensamento. Esses últimos anos trouxe para a vertente, da sociedade evangélica um pensamento de possibilidades no campo social, no campo intelectual, no campo material, no campo profissional. Muitas pessoas tinham o entendimento que ser cristão era sinônimo de se acomodar com a pobreza, com a miséria, com a ignorância. Os movimentos mais recentes da igreja evangélica, não apenas trazidos por neopentecostalismo, não, porque já existem igrejas de linha pentecostal que há anos já trazem essa mentalidade. Pastores televangelistas trouxeram, influenciaram de forma positiva muitas igrejas. A televisão permitiu que a informação chegasse de forma mais clara e tornasse os cristãos mais jovens, mais novos, questionadores da sua condição social, da sua condição intelectual, da sua condição profissional. Isso foi importante. Foi importante trazer essa perspectiva para as pessoas de possibilidade, de conquistar, de empreender. Afinal de contas, como nós falamos lá atrás, a terra o Senhor entregou para os homens, para o Filho dos homens. Os céus dos céus é do Senhor, mas a terra ele entregou para os filhos dos homens. E isso inclui também aquela pessoa que professa a sua fé cristã. Ela não está impedida. O problema todo é qual a ênfase que nós passamos a dar para isso. Essa é a grande questão que nós veremos mais adiante. Mas é uma contribuição que não se pode negar. Que não se pode negar. Eu passei por todo esse processo de transformação e fui beneficiado e abençoado por esse processo de transformação provocado por uma nova linha de mentalidade, de novos pastores, novos televangelistas que trouxeram uma reflexão e uma maior conscientização da igreja e o seu papel no meio da sociedade, no meio profissional, no meio intelectual. Essa foi talvez
uma das grandes contribuições de certas instituições evangélicas nos últimos anos. Bem, continue conosco no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você possa ser notificado e informado por novos vídeos nossos e deixe o seu like. Para nós é uma satisfação tê-lo aqui no Examinar e Refletir. Continue conosco. Ainda há muito a examinar, ainda há muito a refletir. Deus abençoe a sua vida.